Ao contrário do que muita gente imagina, inteligência emocional não é um dom. Ninguém nasce inteligente emocionalmente. É sim um conjunto de habilidades que formam uma grande competência que nós chamamos de inteligência emocional. E hoje eu vou ensinar uma técnica muito legal para você desenvolver a sua inteligência emocional. Acompanhe o vídeo de hoje. Muitas pessoas se esforçam em fazer crer que a inteligência emocional nasce com o indivíduo. Isso não é verdade. O ser humano, quando nasce com cerca de 86 bilhões de células nervosas no nosso sistema nervoso e cada uma dessas células ainda pode fazer um sinnúmero de combinações com outras células, formando redes neurais extremamente complexas. E são essas redes neurais que nos diferenciam uns dos outros. As experiências que nós temos, a forma de criação que nós tivemos, e isso dá ao ser humano esta personalidade típica que cada um de nós tem. No entanto, se você deseja mudar alguma coisa na sua vida, se você deseja mudar alguma coisa em relação às suas emoções, você pode construir novas redes neurais para ter efeitos na sua vida, no seu dia a dia, diferentes daqueles que você teve na sua criação ou em alguma experiência traumática que para você não foi legal. É evidente que muita coisa na nossa formação, muita coisa das nossas experiências, da nossa criação, são excelentes, não precisam de mudança. Mas se porventura você perceber que existe alguma coisa na sua vida que limite você no seu sucesso, na sua saúde, na sua ascensão de carreira e assim por diante, vale a pena a gente pensar com bastante carinho esse processo da mudança. E é aí que entra a neurociência de maneira aplicada, é aí que entram as ciências de forma geral para ajudar as pessoas com ferramentas úteis que permitem com que a gente faça esse movimento de criação de novas redes neurais. E eu quero apresentar para vocês hoje uma técnica que vocês vão encontrar neste livro do meu querido e amado professor André Pérsia. Professor com quem eu aprendi muito, pessoa excelente, conhece muito. Esse livro é bem legal e ele traz aqui uma técnica que nós chamamos de estado de recursos. Eu vou explicar para você o porquê a gente pode utilizar e como fazer isso, para daí você aplicar no seu dia a dia e me dizer se realmente funcionou, se para você fez alguma diferença real. Bom, o que acontece com todos nós? À medida que nós vamos crescendo, à medida que nós vamos aprendendo coisas, tendo experiências, nós vamos criando modelos mentais e estes modelos mentais, eles servem algo como que uma lente de um óculos pela qual você vê o seu mundo. Se essa lente está amarela, você vai ver as coisas amarelas. Se ela está vermelha, você vai ver elas vermelhas. Com os modelos mentais é a mesma coisa. Isso é ruim, professor Júlio? Não necessariamente, porque se esses modelos mentais trouxerem a você vantagens, não vale a pena mudá-los. Agora, muitos desses modelos mentais se tornam crenças limitantes, crenças essas que têm um poder tão grande que impedem as pessoas de crescer, que impedem as pessoas de atingir os objetivos da sua vida. Nestes casos, vale a pena ressignificar essas crenças limitantes para que você tenha uma vida muito mais saudável, uma vida muito mais feliz. Bom, o que acontece conosco? E aqui agora vem a neurociência aplicada à prática, o dia a dia. Todo dia, quando você sai para trabalhar ou quando você sai para fazer suas coisas, a sua mente calma e tranquila tem um leque de opções enorme. Então você sai para fazer uma coisa, mas pode pintar uma segunda, uma terceira, uma quarta e você ali vai fazendo as suas coisas durante o dia. No entanto, quando você entra num estado emocional de grande estresse, esse leque de opções não seria muito útil para você. Por que não? Porque diante de uma necessidade, de uma tomada de decisão urgente, rápida, se você ficasse pensando nas possibilidades,
você provavelmente padeceria. Se isso fosse um perigo de vida, por exemplo, você tem que tirar o seu carro para a direita ou para a esquerda. Não dá tempo de você ficar pensando, você tem que reagir imediatamente. Então, como é que o nosso sistema emocional faz? Ao invés de você ficar com esse leque de opções, a gente cria o que nós chamamos na neurociência da emoção de hiperfoco emocional. O que é o hiperfoco? É um foco tão absoluto, tão agressivo, que você não consegue mais abrir a sua mente. E muitas pessoas acabam cometendo besteiras, fazendo coisas que se arrependem logo depois por causa desse hiperfoco emocional. Existe uma forma que é o nosso estado de recursos, que você vai utilizar se você quiser conhecer o livro. O livro é bem legal, é da editora Ser Mais. Você pode usar o estado de recursos para resgatar, em primeiro lugar, a sua capacidade de tomada de decisão, em segundo lugar, para você reabrir esse leque de opções e conseguir efetivamente buscar uma reação mais condizente com aquela situação. Então, como é que funciona o estado de recursos? Você tem que se acostumar a fazer isso antes do estado de estresse. Você não vai tentar fazer isso na hora que você está estressado, porque você não vai lembrar de fazer. Você tem que fazer todo dia, para a hora que chegar a necessidade de você poder fazer. Então, como é que você faz? Você está diante de uma situação. Vou imaginar que você está diante de um estresse qualquer e você está nervoso. O que é que você poderia utilizar? Qual é o recurso emocional cognitivo que você poderia usar para resolver este problema se você pudesse optar por ele? Deixa eu pensar. Paciência? Se eu tivesse um pouco mais de calma? Se eu tivesse um pouco mais de inteligência emocional? Pois muito bem. O que você vai fazer? Diante dessas situações, você vai lembrar de uma cena da sua vida em que você teve paciência, que você teve calma, que você teve inteligência emocional. Exemplo, acontecido comigo esta semana, vocês resolveram um problema e esse problema trouxe as emoções à tona. Me lembrei de um tempo que eu estava lá no quartel, quando eu ainda era militar, e eu lembro que eu estava, que é uma roldana que se coloca numa corda, né? E as pessoas descem por essa corda e a corda travou. E a corda travou bem no meio, e eu estava a 18 metros de altura. Quando isso aconteceu, eu parei, eu respirei, eu tive paciência, eu lembrei da instrução, o que eu tenho que fazer caso isso aconteça, subi na corda, empurrei a roldana, coloquei ela de volta nos trilhos e desci. Pode não parecer muita coisa para você, mas esse estado de recurso me trouxe uma sensação que, olha só, me deixa arrepiado só de lembrar. Aconteceu essa semana. Então, quando você traz esse estado de recursos, a sua mente se abre. O seu cérebro entende, a sua emoção entende que você é capaz de resolver aquilo, que você tem o recurso necessário para fazer isso. E a gente só consegue fazer isso se você parar, respirar, fechar os olhos e lembrar de um estado de recurso. Se você quiser, essa paciência, essa calma que eu citei agora, que para você podem ser outras coisas, você pode transformar isso em algo mais plausível, algo mais palpável para o seu cérebro. Por exemplo, eu posso pensar a paciência numa cor. E se eu disser para você que a paciência para mim aparece na cor vermelha? Professor, você deve estar maluco, vermelha dá raiva. Não, para mim aparece como cor vermelha. Quando eu me vejo numa situação em que preciso de paciência, eu lembro da paciência na cor vermelha e coloco como se fosse uma segunda pele, uma roupa. E esse estado, ele leva ao meu cérebro a informação de que eu estou novamente diante de uma situação que eu tenho paciência. Isto, meus amigos, é o estado de recursos. Então, repassando rapidamente para você conseguir montar aí no cenário da sua vida o estado de recursos. Diante de uma situação de estresse, lembre que você tem que treinar muito antes, porque na hora você não vai lembrar de fazer se você não teve treinamento anterior. Diante de uma situação de estresse, você pensa, quais são os recursos cognitivos, emocionais, que eu precisaria para passar por essa situação com mais tranquilidade. Você vai eleger, vai parar um pouquinho, vai lembrar na sua vida em que momento da sua vida, em que situação da sua vida você teve esses estados de recurso e vai trazê-los à tona novamente
você vai ver que os efeitos psicossomáticos, que são efeitos que começam de forma mental, mas que desencadeiam no nosso corpo todos os benefícios de uma situação como se ela fosse real, elas aparecerão para você e você vai superar os dramas da sua vida e vai desenvolver muito mais inteligência emocional. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Ciência da Emoção, aproveita o momento, já faz a sua inscrição e já deixa o seu like. Se você achou interessante e útil para a sua vida, compartilhe nas suas redes sociais. Para mim é um prazer poder compartilhar isso com vocês e espero que faça para vocês o mesmo efeito que fez para a minha vida, ou seja, mudança para uma vida mais saudável, para uma vida muito mais feliz. Beijo no coração, até a próxima!